Sejam muito bem-vindos à Aurora Escarlate. Eu sou a Ana Lu e hoje traremos a história de nosso precursor, do nosso líder, do criador da Aurora Escarlate, Darth Maul. A história de Darth Maul começa em Dathomir. Lá ele nasceu um Zabrak, filho de Talzin, uma importante irmã da noite que viria a se tornar líder do clã. Desde muito pequeno, ele sentia uma forte conexão com a natureza e as criaturas do planeta. Maul não se dava muito bem com as outras crianças e por isso encontrava paz nas florestas perto de seu vilarejo, sentindo a força vital de Dathomir. Ele tinha uma vida simples e ajudava a mãe com o irmão, que havia nascido muito fraco e tinha medo de se aventurar. A mãe deles estava sempre ocupada, então os irmãos estavam sempre juntos. Porém, um homem que sempre aparecia encapuzado e visitava a mãe de Maul com frequência assustava o garoto. Ele prometia várias coisas para a mãe e Maul sentia que ela o servia de alguma forma. Acontece que esse homem tinha prometido a Talzin que ela teria um lugar ao seu lado no futuro, mas para isso ela devia mandar o garoto para longe, para se tornar um guerreiro e cortar relações com o passado dela, para estar livre de qualquer apego. Maul acabou ouvindo parte dessa conversa e confrontou a mãe e o homem, mas por isso foi enviado para um irmão da noite que o treinaria como guerreiro. Porém, ao invés de treinar o garoto, o homem simplesmente largava ele à própria sorte, enquanto dois outros garotos mais velhos batiam nele constantemente. Até que um dia Maul fugiu direto para a casa da mãe, crente de que se ela soubesse como ele estava sendo tratado, faria alguma coisa quanto a isso. Só que o homem estava lá de novo e impediu que Talzin fizesse algo, dizendo que as surras ajudariam a criar um caráter e forjar uma ferramenta mais forte. Assim, Maul foi enviado de novo para o outro lar, e desolado, com o coração completamente partido, ele percebeu que a mãe havia cortado todos os laços que os ligavam e passou a viver num ciclo sem fim de surras. Ele não revidava nem fugia, e aceitava cada golpe se fechando para o mundo exterior. Maul conseguia escapar para as florestas de vez em quando, mas não encontrava mais aquela paz de antes e sentia uma raiva ardente. O ódio que ele sentia passou a se manifestar com janelas trincadas, portas batendo e objetos arremessados. Esse poder, quando demonstrado, só causava mais punições, mas Maul foi aprendendo a controlá-lo e via isso como um caminho para recuperar sua vida de volta. Alguns meses depois, Maul ficou sabendo de um torneio promovido por um forasteiro, no qual o guerreiro mais forte seria levado para ele para viajar pela galáxia. Maul foi proibido de participar, mas ele já havia aprendido a canalizar sua raiva e focar o seu ódio por todos e foi até o torneio. Lá ele encontrou o homem que cuidava dele, os meninos que o batiam, sua mãe e o homem encapuzado. Maul foi até eles e, ao vê-los, o seu cuidador mandou os rapazes punirem ele. Mas Maul, usando seus poderes, matou os dois, os enforcando e, com uma onda da força, jogou seu cuidador longe. Então, o homem encapuzado, satisfeito, comunicou a Maul que ele seria seu novo aprendiz. Talzin acreditava que ela seria a aprendiz, e Maul, acreditando que tinha usurpado o lugar da mãe e que ela iria querer vingança contra ele, aceitou ser levado pelo homem. Obviamente, o tal homem encapuzado era Darth Sidious, e assim Maul passou a ser treinado por ele. Um treinamento desgastante e cruel, transformando o Zabrak em um guerreiro formidável, mas consumido pelo ódio e raiva, seguindo o lado sombrio da força. Sidious, inclusive, o levou até Malachor algumas vezes para mostrar as consequências do grande flagelo de Malachor, onde muitos Sith foram mortos. E usando as cinzas de Malachor, feitas dos ossos dos Jedi e Sith mortos, Maul teve visões do que aconteceu lá séculos antes. E lá ele aprendeu o mantra que seguiu com ele até o fim. Hoje não sabemos onde iremos cair. Hoje o que era magnífico tornou-se insignificante. Ele odiava os Jedi por ter sido treinado quase a vida toda para isso. Mas acima de tudo, ele os odiava por não terem ido até ele. Ele não sabia se os Jedi tinham sentido seu poder e o considerado indigno, mas se sentia ignorado e rejeitado. E apesar de acreditar ser mais poderoso com sua raiva do que jamais poderia ser sem ela, ele queria fazer os Jedi pagarem pelo que fizeram com ele.
E por causa de seu treinamento que o mantinha em constante ódio, Maul saciava sua sede de sangue caçando criaturas como Rathars. Mas o que ele queria mesmo era caçar Jedi, mas era proibido por seu mestre para não serem descobertos. Porém, ele se tornava cada vez mais impaciente até encontrar uma oportunidade. Palpatine enviou Maul para resgatar uma nave da Federação do Comércio, que foi pega por piratas e que poderia ter seus segredos sobre uma instalação secreta de mineração revelados. Maul vai até o sistema Kelux e por acaso descobre sobre o leilão do cartel Israevos, de uma Padawan Jedi. Porém, sem a informação do lugar onde aconteceria o leilão, Maul matou todos na nave, inclusive os aliados de Palpatine, e partiu. Maul então vai até Nar Shaddaa e contrata um grupo de caçadores de recompensa, incluindo Cad Bane e Aurra Sing, para conseguirem o local do leilão. E após conseguirem essa informação, eles chegam até o sistema Draskell, onde conseguem acesso à estação espacial onde aconteceria o leilão, junto com as maiores organizações criminosas da galáxia. Então, a anfitriã, Sheev Israevos, explica que a tal Padawan foi encontrada em um transporte da República abatido por piratas. E Eldra Cates foi a única sobrevivente da queda. Maul então sai à procura da Padawan. Ele a encontra, mas não consegue matá-la antes de ser encontrado por Israevos. O plano dele era raptar a Padawan e então matá-la. E assim ele deixa o leilão acontecer e o Mugan Jekra arremata a Jedi por 2,5 milhões de créditos. Só que, na nave de Jekra, os caçadores de recompensa de Maul esperavam para tomar a Padawan. E o pessoal de Israevos estava de olho e plantaram uma bomba na nave. A bomba explode logo que eles alçam voo e caem na lua de Draskell. Israevos aproveita e lança um novo jogo de caçada, enviando as gangues até lá para matar quem sobrevivesse, por apenas 350 mil créditos. Na Lua, Maul e Kate se separam dos caçadores de recompensa para atrair os criminosos enquanto os caçadores tentam roubar uma nave. Maul acaba precisando da ajuda de Kate para deterem as gangues e por todo o tempo está em conflito quanto a matar ela. Ele vê potencial nela e parte dele acredita que ela seria uma ótima aprendiz, mas ele não poderia porque Sidious o mataria se descobrisse. Então os dois inevitavelmente entram em um duelo e apesar da habilidade de Kate, ela é derrotada por Maul, que mata seu primeiro Jedi. Mas apesar de finalmente conseguir o que queria, Maul ainda não se sentia completo. Mas o serviço também precisava ser terminado e ele vai até Sheev Israevos e a mata, já que ela sabia que ele era um Sith e o segredo precisava ser mantido. Então, de volta a Coruscant, Maul descobre que Sidious sabia de tudo e, de certa forma, tudo não passava de um teste. Algum tempo depois, Maul já começava a se aventurar pelo mundo do crime. Enquanto seu mestre lidava com as políticas dos níveis superiores de Coruscant, Maul criava suas conexões nos níveis inferiores, usando inclusive o nome da Padawan que ele havia matado como o Cartel Cates. Maul obviamente não tinha permissão para caçar Jedi, então usava seu tempo caçando migalhas, como sensitivos à força não acolhidos pelos Jedi, mas para variar isso também não era suficiente para ele. E nessa impaciência, Sidious leva ele novamente para Malachor e Maul tem uma visão de si mesmo como um Jedi, mas logo ele afasta essa noção e se vê enfrentando os Jedi. Quando ele volta à realidade, Sidious o ensina sobre a paciência e como ele deve controlar a raiva e não ser controlado por ela. E então sua chance de realmente atacar os Jedi chegou com a crise de Naboo. Seu mestre Darth Sidious era o senador de Naboo Sheev Palpatine vivendo uma vida dupla e secretamente conspirou com a Federação do Comércio para que eles instituíssem um bloqueio ao planeta por conta das taxações das rotas de comércio. Durante o bloqueio, os Jedi Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi foram enviados para negociar, porém sofreram uma tentativa de assassinato fugindo para a superfície do planeta, onde conseguiram ajudar a rainha Padmé Amidala a escapar no início da invasão. Precisando da rainha para assinar um tratado que legitimaria a ocupação em Naboo, Maul foi enviado por Sidious para encontrá-la. Ele rastreou Padmé em Tatooine e seguiu para lá, enviando sondas Sith para procurá-la. Ele acabou encontrando Padmé e os Jedi que a protegiam quando eles estavam prestes a sair do planeta, e atacou Qui-Gon Jinn, assim revelando o retorno do Sith. Mas mesmo tendo deixado Padmé e os Jedi fugirem, eles chegaram a Coruscant, onde Palpatine manipulou Amidala para dar um voto de desconfiança ao chanceler Valorum. Esse voto forçava uma nova eleição ao remover o chanceler supremo por falta de apoio do Senado.
E nessa jogada, Palpatine foi eleito o novo Chanceler Supremo. E enquanto isso, Maul retornou para Naboo esperando a rainha e os Jedi. Padmé conseguiu o apoio dos Gungans e enquanto eles confrontavam o exército droide da Federação no campo de batalha, seus guardas e os Jedi tentavam retomar o controle da cidade. Maul atraiu os Jedi para as instalações de geração de energia do palácio e duelou com Qui-Gon Jinn e Obi-Wan. O duelo foi longo e conseguindo separar mestre e aprendiz, Maul derrotou Qui-Gon, mas acabou sendo vencido por Obi-Wan, que o cortou ao meio. E durante muito tempo, essa foi a derrota definitiva de Maul. Por isso mesmo, acreditando que Maul havia morrido em Naboo, Darth Sidious conseguiu converter Dooku para o lado sombrio como seu novo aprendiz. Maul só conseguiu sobreviver porque usou a força para agarrar uma saída de ventilação no fosso do reator e chegou ao compartimento de lixo. Ele permaneceu vivo graças a uma combinação de magia das Irmãs da Noite, sua fisiologia datomiriana e a tenacidade Sith. Mas embora seu corpo tenha sobrevivido, sua mente foi se perdendo. Anos e anos e anos pela vitória. Minhas correntes se quebraram. As correntes são a parte fácil. O que acontece aqui é que é difícil. Ele acabou caindo em Lothal Minor, um planeta que era basicamente um lixão, e utilizou os materiais descartados por lá para criar suas pernas de aranha extremamente bizarras. E apesar da mente cada vez mais confusa, ele conseguiu até mesmo enviar um pedido de socorro que foi respondido pela tripulação da nave Salvage One. O pedido estava disfarçado como uma oferta de recompensa e os tripulantes chegaram a encontrá-lo em Lothal Minor e quase o levaram para fora do planeta, mas Maul tentou tomar a nave e foi jogado de volta no lixão. Eventualmente, ele acabou firmando um acordo com Morley, a cobra que particularmente me causava mais arrepios do que o próprio Maul aracnídeo. O acordo era simplesmente que Morley deveria trair comida para Maul e em troca ficaria com as sobras. E enquanto isso... Pera, o que tá acontecendo? Cheque o gerador de transmissão. Interrupção nas comunicações só pode ter uma causa: invasão. E eis aqui a minha deixa, vamos comentar agora sobre o Maul. Enquanto isso, né, a mente do Maul ficava cada vez mais fragmentada. Mas ele ainda lembrava de seu ódio e sede de vingança. Até que finalmente a mãe Talzin, sabendo que ele ainda estava vivo, enviou Savage Operas, o irmão de Maul, para resgatá-lo. Encontrando ele em Lothal Minor com a ajuda de um talismã, Maul não reconheceu o irmão e Savage até achou que a situação dele foi a obra de Morley e matou a cobra. Levando até Talzin por Savage, ela conseguiu recuperar as memórias de Maul e deu a ele pernas cibernéticas construídas a partir dos restos dos droides separatistas que atacaram o Datomir anteriormente. Então, tchau, tchau, aracnofobia. Olá, perninhas novas. Restaurado, Maul decidiu buscar vingança contra Kenobi. Ele e Savage foram até Raidonia, eu espero que eu esteja falando certo, e começaram um verdadeiro massacre para atrair Obi-Wan. O Jedi foi até lá e foi capturado pelos irmãos. Porém, a Sage Ventress, a carequinha que todo mundo ama, estava procurando Savage e acabou embarcando na nave de Maul e ajudou Obi-Wan a fugir. Maul e Savage então começaram a atacar diversos pontos na galáxia, juntando riquezas, armas e até especiarias. Um dos alvos foi a estação de transferência Cyblak, o que chamou a atenção dos Jedi, levando Obi-Wan e Adgalia a procurar os dois. Os irmãos foram até Florum, o planeta de Hondo Ohnaka, um dos melhores personagens aí, top piratas aí da ficção, e convenceram alguns homens dele a se juntarem a eles. Tentando tomar as operações de Rondo, Maul atacou os piratas, mas Obi-Wan e Galia logo apareceram para tentar impedir os irmãos Zabrak. Eles lutaram e Savage acabou matando Galia. Obi-Wan e Rondo montam um plano e conseguem afastar Maul e Savage. Os dois tentam escapar em sua nave, mas um dos piratas acerta os motores com um lançador de foguetes, deixando os irmãos à deriva em um módulo de fuga. Maul e Savage foram encontrados pelos Mandalorianos do Olho da Morte, isso mesmo, liderados por Pre Vizsla.
Os dois estavam praticamente inconscientes, mas Vizsla decidiu levá-los até a base deles em Zambar, por acreditar que os Zabraks eram inimigos do Jedi. E, acertou enchendo a loteria, meu amigo. Na base, Maul recebe pernas novas, mas confortáveis, e Savage, tendo perdido um dos braços na luta contra Obi-Wan em Florum, também recebe um bracinho mecânico, igual o Buck Barnes, oh yeah! O plano de Vizsla era usar Maul para conquistar Mandalore e se vingar de Kenobi por seu exílio, já que o Jedi era um inimigo comum, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, acho que é isso o ditado. Maul viu isso como uma oportunidade de colocar seu plano em ação, já que os Mandalorianos seriam muito mais úteis do que os piratas. E assim foi firmada a aliança entre Maul e o Olho da Morte. Maul conseguiu convencer Vizsla de que eles precisavam de um exército forte e influência para poder conquistar Mandalore, e vão até Mustafar para recrutar o Sol Negro. A princípio, os líderes da organização acharam até graça de Maul e Vizsla irem até eles procurando uma aliança, mas só até Savage arrancar a cabeça de todos os membros do alto escalão, né? Nada como uma persuasão tranquila, deixando Ziton Moj como, acho que Ziton Moj, que nomezinho, como líder, e a aliança foi aceita. Os Pikes foram os próximos a entrarem na aliança voluntariamente. Os próximos eram os Hutts, e apesar de inicialmente recusarem, Jabba concordou em se juntar após ter seu palácio invadido em Tatooine. Ainda buscando aumentar as suas alianças, Maul acabou prisioneiro de Jan, o líder da família do crime Morubás. Porém, o plano de Maul não era exatamente que a família se juntasse a ele, mas sim tomar o poder dos Morubás de seu território, porque eles poderiam ser uma ameaça, e esse foi o fim de Jan e de seu reinado criminoso. E com um exército e a sombra coletiva criada, eles partiram para Mandalore. O plano era encenar ataques em alguns pontos da capital Sondari e o Olho da Morte aparecendo para salvar Mandalore. Isso feito, e a Duquesa Satine destronada, Vizsla e Bo-Katan traem Maul e Savage e os prendem, né? Não, meu amigo, tu vai confiar nos terroristas, apesar que você também não é lá flor que se cheire, mas acontece, né? Você não pode estar surpreso, né? Porém, isso foi antecipado por ele e Maul, e se aproveitou disso para encontrar alguém para poder liderar Mandalore no nome dele. Na prisão estava o ex-primeiro-ministro Almec, que estava lá por acusações de corrupção, além de que suas ações chegaram a causar a morte de crianças, mas ele era a pessoa perfeita. Então Maul escapa da prisão com Savage, e na Sala do Trono, Mandaloriano desafia Vizsla em um duelo até a morte pela liderança do Olho da Morte. Maul sai vitorioso e conquista não só o direito de governar Mandalore, como o Sabre Negro. Mas nem todos aceitaram a vitória de Maul, e Bo-Katan e suas forças fogem. A Duquesa Satine, que havia sido presa pelo Olho da Morte após sua deposição, tenta escapar com a ajuda de sua irmã Bo-Katan e seu sobrinho Kork, e mesmo sendo capturada novamente, ela consegue enviar o pedido de ajuda para quem? Para quem? Obi-Wan Kenobi. E para Maul, essa era a oportunidade perfeita, né, para sua vingança contra o Jedi Kenobi. E ele vai até Sondari e resgata Satine, porque, né, o Kenobi tem que resgatar o amorzinho dele. Mas antes que pudessem realmente fugir, são atacados por Maul e Savage e capturados. Maul os leva para a Sala do Trono, onde mata Satine na frente do Obi-Wan, prometendo fazer o Jedi sofrer tanto quanto ele. Eu sei que eu e você sofremos assistindo isso, certamente. Obi-Wan só consegue escapar porque Bo-Katan o ajuda, iniciando uma verdadeira guerra civil entre os Mandalorianos. E a anos-luz de distância, Darth Sidious sente que Maul está se fortalecendo e se tornou um rival Sith. Ele vai até Sondari e ataca Maul e Savage, matando Savage e capturando Maul. Maul acaba sendo levado para uma prisão em Stygeon Prime e torturado por Sidious. Dooku também interrogava Maul para tentar descobrir mais sobre a sombra coletiva, mas logo os Mandalorianos do Olho da Morte, Brooke Cast e Gar Saxon invadiram a prisão e resgataram seu líder, o que era precisamente o que Sidious queria, para que Maul o levasse até Talzin. Porém, Maul e o Olho da Morte foram para a base deles em Zambar, e acabaram sendo atacados pelo General Grievous e seus droids. E após uma luta desastrosa para os Mandalorianos, Grievous deixou Maul escapar.
E como eles esperavam, ele foi realmente até a Mãe Talzin, que mandou Maul ir até Ord Mantell, juntar suas forças e atacar os separatistas, para atrair Dooku e Grievous e capturá-los. E nesse jogo de gato e rato, Maul usou seus aliados da Sombra Coletiva para o plano, o que não agradou muito o Sol Negro e os Pikes, porque eles acreditavam que Vol visava mais os seus objetivos pessoais do que os lucros para o sindicato. Mas eles acabaram concordando e Dooku e Grievous foram realmente capturados. Talzin havia prometido que com os dois eles poderiam capturar Sidious e se vingar. Eles vão até Dathomir, onde Talzin queria usar a força vital de Dooku para poder se manifestar com o corpo físico, já que após o ataque de Grievous em Dathomir, ela estava vivendo só numa forma espiritual. Mas antes que pudesse completar a sua troca, Sidious chegou e junto de Grievous atacou Maul e Talzin, que estava usando o corpo de Dooku. Sidious e Talzin lutaram até ela eventualmente liberar o corpo de Dooku e assumir a sua própria forma física. Porém, ela não conseguiu vencer o Lord Sith e foi morta por Grievous. Maul conseguiu fugir de Dathomir, mas Sidious, vendo que ele não apresentava mais um risco, acreditava ter eliminado ele como um rival. Maul então retornou para Mandalore e continuou seu reinado. E a Sombra Coletiva continuou operando, trazendo a Aurora Escarlate e Dryden Voss eventualmente. Mas já no final das Guerras Clônicas, Maul começou a ter visões e sonhos sobre Darth Sidious e seu novo aprendiz, Skywalker. Nesse mesmo tempo, Bo-Katan implantou um cerco a Mandalore e obteve a ajuda da República. Maul acreditava que Kenobi iria até lá para ajudar e planejou uma armadilha. Porém, quem apareceu foi Ahsoka Tano. I was expecting Kenobi. Maul planejava matar Skywalker para privar Sidious de sua arma contra os Jedi. E tentou fazer com que Ahsoka se aliasse a ele, mas ao contar que queria matar o Anakin porque ele era a chave de tudo, ela acreditou que ele estava apenas mentindo. É mentira. E lutou contra ele. Ahsoka acaba capturando Maul e o poder de Mandalore é entregue a Bo-Katan. Ela então levaria Maul para Coruscant, mas durante a viagem Darth Sidious inicia a Ordem 66 para os clones executarem os Jedi e Ahsoka é atacada. Execute a Ordem 66. Sim, Lord Sidious. Maul havia sido preso em um antigo dispositivo mandaloriano capaz de prender os olhos da força, e Ahsoka o solta após o ataque dos clones para que ele criasse uma distração. Sem seu sabre de luz ou qualquer arma, Maul causa uma destruição imensa na Venator, né? Porque já marca registrada de Star Wars uma ceninha no corredor. Ele tem aí sua cena como todo mundo tá tendo, que é maravilhosa, eliminando todos os clones em sua frente até chegar na sala do Hyperdrive e destruir os geradores. Isso faz com que a nave saia do hiperespaço direto para o poço gravitacional de uma lua com um impacto com a superfície iminente. Maul então vai até o hangar e embarca em um transporte. Ahsoka ainda tenta impedi-lo segurando a nave com a força, mas precisa ajudar o Rex e Maul escapa. Agora, retornando para você, Ana Lu. A visão de Maul foi cumprida e Anakin Skywalker foi a chave para a queda dos Jedi e da República, se tornando Darth Vader e o aprendiz de Sidious. O Império então foi estabelecido e os sensitivos à força caçados por uma força de elite chamada os Inquisidores. Ao longo dos anos, Maul foi caçado pelo Império, mas sem sucesso, e ele passou a ser conhecido como a Sombra. Durante o Império, Maul tomou o controle da organização criminosa Aurora Escarlate, passando a operar nos bastidores com Dryden Voss como líder público. Ele nunca esqueceu sua vingança contra Kenobi e ficou obcecado com a destruição de Sidious e do Sith. Ele buscou pela galáxia formas de conseguir essa destruição e acabou sendo levado para o planeta Damanus. Em Damanus, ele encontrou um antigo castelo Sith abandonado e sentia que lá teria alguma arma contra Sidious. Durante sua busca, ele recebeu visões. Primeiro de seu irmão Savage Opress, então de Grievous e por fim de Qui-Gon Jinn. No fim, o castelo não tinha nada que ele pudesse usar e era só um beco sem saída. Como o líder da Aurora Escarlate, após a morte de Dryden Voss, Maul passou a treinar Qi'ra e ele ensinou a ela como lutar, inclusive contra os Sith. Mas ele também contou a ela sobre a Ordem Sith,
a regra de 2 e que o Imperador Palpatine era na verdade Darth Sidious, o Lorde Sombrio do Sith, e Darth Vader, o seu aprendiz. Maul tinha um plano para usar a Aurora Escarlate para derrubar o Império. Porém, a busca dele por um Holocron Sith o levou até Malachor, onde a poderosa arma estaria no antigo Templo Sith. Mas ele não conseguiu entrar no templo e sua nave foi destruída, o que o deixou preso no planeta por anos. Um Inquisidor, o 8º irmão, conseguiu rastrear Maul até Malachor, mas não foi o único a encontrá-lo. Ezra Bridger também estava em Malachor, junto do Jedi Kanan Jarrus e Ahsoka Tano. Ezra encontrou Maul, que tentou trazer o menino para o lado sombrio, afinal ele já tinha descoberto que para entrar no Templo Sith eram necessários 2 usuários da Força. E acreditando que o Holocron teria conhecimento de como destruir o Sith, Ezra concorda em ajudá-lo. Aos poucos Maul foi manipulando Ezra e os dois conseguiram recuperar o Holocron. Mas o Holocron era só uma peça e o verdadeiro conhecimento estava no topo da pirâmide que era o Templo Sith. E Maul e Ezra, juntos de Kanan e Ahsoka, precisam lutar contra os Inquisidores que os seguiram. Eles conseguem derrotar os Inquisidores, mas Maul se voltou contra Kanan e Ahsoka. O Holocron ativava uma super arma antiga, e quando Ezra o ativou, Darth Vader chegou em Malachor. Ahsoka acabou enfrentando Vader e Kanan enfrentou Maul. Kanan acabou sendo cegado por Maul, mas mesmo assim conseguiu afastar ele. Maul então fugiu em uma das naves dos Inquisidores enquanto o Templo Sith era destruído. Mais tarde, reencontrando Ezra e a tripulação da Ghost, ele fez a tripulação de refém e exigiu que Kanan e Ezra entregassem a ele os Holocrons Sith e Jedi. Porém, Maul não conseguia abrir o Holocron Sith, então ele e Ezra abrem juntos os 2 Holocrons e fizeram suas perguntas. Ezra queria a chave para destruir o Sith e teve a visão de alguns lugares, inclusive de sóis gêmeos. Mas Kanan pediu a Ezra que desviasse seu olhar. Então ele fechou os olhos e a conexão foi quebrada, causando uma explosão pela energia dos Holocrons. Isso deu a Maul uma chance de fugir. Por causa do ritual com os Holocrons, Maul teve alguns vislumbres do que Ezra havia visto e a mente dos dois ficaram conectadas. Maul passou a perturbar o garoto com visões e encontrou a base dos rebeldes. Ele foi até Ezra para recuperar os fragmentos da visão dos Holocrons, ameaçando entregar a base para o Império. Maul consegue que Ezra vá com ele até Dathomir. Ele precisava que as mentes deles se juntassem novamente e um ritual das Irmãs da Noite traria essa possibilidade. A visão então mostrou a eles Obi-Wan em um planeta com 2 sols e que ele tinha a chave para a destruição do Sith. Após a visão, eles foram atacados pelos espíritos das Irmãs da Noite e Kanan e Sabine Wren, que haviam colocado um rastreador em Ezra, chegam, mas são possuídos pelos espíritos das Irmãs da Noite. Maul deixa Ezra para salvar os amigos e parte para encontrar Kenobi. Maul foi até Tatooine em busca de Kenobi. Kenobi. Kenobi! E Ezra o seguiu para impedir que ele matasse Obi-Wan. Mas eventualmente Maul encontrou Kenobi e em um duelo rápido, porém muito significativo, o ex-Sith foi derrotado pelo Jedi. Prestes a morrer, Maul pergunta a Kenobi se aquele quem ele está protegendo, isto é, Luke, é o escolhido. Obi-Wan responde que sim. Aparentemente satisfeito de que o garoto vingaria a todos e venceria Sidious, Maul morre nos braços de seu maior inimigo. Maul morreu sem saber se o escolhido realmente cumpriria seu destino, e embora Obi-Wan tenha errado ao pensar em Luke como escolhido, ele era de fato a chave para que Anakin Skywalker retornasse ao lado luminoso e derrotasse o Sith. E mesmo antes disso, Maul teve seu legado como líder da Aurora Escarlate seguido por Qi'ra. Após seu desaparecimento em Malachor, a organização perdeu força e passou a operar em segredo. Mas Qi'ra estava apenas montando seu grande plano baseado no que Maul havia deixado. E apesar de termos bastante coisa sobre o personagem, há espaço para mais. Brilhante, brilhante. O período entre The Clone Wars e Rebels pode ser explorado e mostrar como Maul se tornou o líder da Aurora Escarlate e seu tempo como Senhor do Crime. De qualquer forma, é sempre bom ver personagens que amamos de novo.
Que eu amo, pelo menos, né? Mas e vocês, gostariam de ver mais do Maul ou já tá bom? Deixe sua opinião aí nos comentários e, claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para receber as nossas novidades. Me despeço por aqui e aguarde a Aurora.